Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um caso aqui do canal. Esse é o nosso último especial de Páscoa, mas amanhã tem mais caso aqui no canal, então não esqueçam de curtir e se inscrever, vai me ajudar muito, e vamos pro caso de hoje. Verônica Gideon, apelidada de Ronnie, nasceu em 1917 em Astoria, um bairro no distrito de Queens, Nova York. Filha de Joseph, um estofador, e Mary Gideon, ela também tinha uma irmã mais velha chamada Ethel. A família dela havia emigrado da Hungria para os Estados Unidos em 1907, atrás de melhores condições de vida. E assim que ela se formou na William Cullen Bryant High School, ela arrumou emprego como modelo de capas de revista Pulp, que publicavam contos e quadrinhos de crime e horror. A carreira dela estava indo muito bem, além dos trabalhos que ela arrumava, os fotógrafos também indicavam ela para outros trabalhos de fotografia. Só que normalmente ela costumava posar para as fotos usando poucas roupas, como vocês podem observar. O que, para uma mulher da época, ali por volta de 1937, não era uma ideia tão bem aceita pelas pessoas, o que fazia com que a Verônica fosse vista como uma mulher promíscua. Logo no início da carreira dela, os pais dela acabaram se divorciando e ela e a irmã, a Ethel, acabaram morando somente com a mãe, no quinto andar de um apartamento que ficava em Manhattan. E pouco tempo depois, a Ethel se casa e sai de casa, o que fez com que o quarto dela vagasse. Então a Mary começa a alugar esse quarto para as pessoas de fora, para poder guardar algum dinheiro, né, para poder ajudar na renda da casa. Até que no dia 28 de março de 1937, eles decidem passar a Páscoa juntos. Aquele dia era um domingo de Páscoa. E o Joseph iria para a casa da Mary para poder se encontrar com ela e com as filhas. A Ethel também estaria lá, mas quando o Joseph chega, tinha um portão para poder subir para o prédio. E esse portão estava fechado, então ele começa a chamar pela Verônica e pela Mary. Mas nenhuma das duas responde, ele toca a campainha e nada, ninguém aparece. E nisso a Ethel acaba chegando e ela até tinha a chave do apartamento, só que ela não tinha a chave desse portão para poder abrir. E eles ficam ali chamando e nada, até que o inquilino desce nesse momento e ele abre o portão para eles. Só que quando eles chegam no apartamento da Mary e eles batem a porta também, ninguém atende. E isso deixa o Joseph extremamente preocupado. Então a Ethel pega a chave que ela tinha e ela abre para eles poderem entrar. Quando ele entra, ele começa a procurar pela Verônica no apartamento, só que não tinha nenhum sinal dela lá. Ele então decide ir até o quarto dela e quando ele chega, ele vê uma cena horrível. Ele vê a própria filha deitada semi-nua sobre a cama. Ela estava morta. E ele também vê a ex-esposa, a Mary, caída debaixo da cama em uma poça de sangue. Ele então chama a polícia e assim que os agentes chegam na casa, eles encontram o corpo de um homem chamado Frank Burns. Ele era um garçom inglês e surdo, ele estava hospedado na casa da Mary e ele estava deitado na cama e aparentemente ele havia sido golpeado várias vezes na cabeça com um instrumento pontiagudo. As investigações revelaram que a Verônica havia chegado em casa durante a madrugada por volta das 3 horas da manhã, visivelmente embriagada, segundo seu vizinho, acompanhada por um rapaz que teria deixado na porta. Ela então entrou em casa, lavou suas meias calças no banheiro, as deixou secando e colocou bobs em seu cabelo, pouco antes de ser golpeada na cabeça e ficar inconsciente. Depois disso, ela teria sido estrangulada. Segundo fontes, um homem chamado Charles Robinson, um vizinho de cima do apartamento da Mary, teria passado pelo local e encontrado a porta do apartamento dela entreaberta. Ele então teria fechado a porta e seguido o caminho dele, isso tudo 50 minutos antes da Verônica chegar em casa, o que fez com que as autoridades acreditassem que a Mary e o Frank já estavam mortos nessa hora e que o culpado, o criminoso, estaria apenas esperando a Verônica chegar em casa para poder surpreendê-la. Segundo fontes, o principal e o primeiro suspeito da polícia naquele momento foi um homem chamado Robert. Ele havia sido o esposo da Verônica, ela se casou aos 16 anos. E os dois acabaram se divorciando. Só que quando a polícia falou com ele, ele tinha um álibi muito forte para aquela noite. E além disso, ele estava aparentemente muito abalado, então ele foi descartado como suspeito. E o próximo suspeito que a polícia considerou foi o próprio Joseph, o pai da Verônica. Aparentemente, naquele momento, ele não parecia estar tão abalado, em relação à morte da filha e da ex-esposa. E aparentemente, nesse momento também, ele teria até insultado o trabalho dela. Ele questionou, como é que ela estava trabalhando, tirando fotos meio que semi-nuas. E aí ele foi levado para interrogatório pela polícia e os policiais chegaram até a espancar para tentar tirar alguma confissão dele, mas não acabaram conseguindo nada, então ele foi descartado. Como as investigações ali em torno do Joseph não estavam levando para lugar nenhum, os agentes tiveram que mudar o rumo das investigações, então dessa vez eles focaram em um homem chamado Robert George Ervin, apelidado de Bob. Ele havia se hospedado na casa da Mary alguns anos antes.
e por algum motivo a polícia havia encontrado o nome dele nos diários da Verônica. Além disso, enquanto as buscas aconteciam na cena do crime, os peritos acabaram encontrando um sabonete esculpido que mais tarde eles pensariam que poderia estar ligado a ele. Eu vou falar para vocês resumidamente quem era o Robert. Na verdade, o nome verdadeiro dele era Fenelon Arroyo Seco Ivan. Esse foi o nome que os pais dele deram a ele em homenagem ao teólogo favorito deles, François Fenelon, e também em homenagem ao rio que ficava próximo à região que ele nasceu. No entanto, mais tarde ele mudou o nome dele para Robert George Ivan em homenagem ao ídolo dele, o filósofo agnóstico Robert Greene. O Bob nasceu no dia 5 de agosto de 1907 na Califórnia e ele tem um histórico familiar bem complicado, mas falando resumidamente, o pai dele teria abandonado ele quando ele tinha 3 anos de idade e ele passou a ser criado somente pela mãe. Aos 8 anos de idade, ele foi diagnosticado com sífilis congênita, que é quando a mãe passa para o filho durante a gravidez. E ele passou anos da vida dele entrando e saindo de instituições psiquiátricas. Ele passou 15 meses em um reformatório estadual após se oferecer como voluntário. E lá ele aprendeu a esculpir. Mais tarde ele se tornou aprendiz de um homem chamado Lorado Taft, que era um escultor americano. E segundo fontes, ele tentou decepar a própria genitália, porque segundo ele, o forte desejo sexual que ele sentia o impedia de se tornar um artista completo. No período em que ele morou na casa da família, ele se apaixonou pela Ethel e por mais que ela sentisse um carinho por ele, a paixão dele não foi correspondida e ela ficou noiva de outro homem. Ela inclusive se casou, como eu falei para vocês, e isso abalou ele. Segundo fontes, ele teria inclusive desenhado uma escultura dela com uma cobra no pescoço. Quando a mídia começou a divulgar que o Bob era o principal suspeito da polícia, tanto a Ethel quanto o psiquiatra dele alegaram que ele jamais seria capaz de fazer aquilo. Eles acreditavam na inocência dele. Mas, segundo fontes, um inspetor estadual, o John Lyons, acreditava que ele era insano. A essa altura, ele já havia sumido de Nova York e a polícia estava atrás dele para poder interrogá-lo. No entanto, eles só foram encontrá-lo cerca de 3 meses depois, trabalhando em hotel como barman, quando uma colega de trabalho chamada Henrietta viu uma foto dele circulando pelas revistas que eram publicadas pela mídia e o entregou. Na época ele se apresentava como Bob Murray, mas quando os agentes chegaram no local ele já havia pego todas as coisas dele e sumido de lá. Então as buscas por ele se intensificam novamente, até que um dia um homem liga para um jornal de Chicago chamado Chicago Tribune, eu acho que é isso, e ele dizia ser o Robert. Então ele diz que se entregaria por uma quantia de $5.000 e um terno branco. Mas o pessoal desse jornal não deu muita credibilidade para essa ligação, para eles aquilo ali era um trote. Então eles desligaram o telefone e esse homem ligou para outro jornal de Chicago, o Chicago Herald Examiner, eu acho que é isso. E ele fez a mesma proposta e ela foi aceita por esse jornal. Então ele receberia $5.000 e um terno em troca da confissão dele. E esse jornal mais tarde chegou inclusive a pagar a viagem dele de volta para Nova York, para que ele pudesse se entregar às autoridades, né? Durante a confissão dele, o Robert disse que ele não queria matar a Mary nem a Verônica, ou muito menos o Frank, que na verdade ele queria assassinar apenas a Ethel, e que os assassinatos que ele cometeu naquela noite foram acidentais. Segundo ele, ele teria assassinado primeiro a Mary. Ele tinha chegado na casa e ele até chegou a conversar com ela, aparentemente ele levou o cachorro dela para passear, só que aí ele acabou assassinando ela e escondendo o corpo debaixo da cama. Então a Verônica chega em casa e ela faz todo aquele processo, né, de tomar banho, lavar as meias, e assim que ela sai do banheiro e entra no quarto, ele surpreende ela. Só que a intenção dele não era assassinar, ele queria, acho que dar um susto nela, alguma coisa assim, só que ele não queria matar ela ali na hora. Só que como ela chama pelo nome dele, ele percebe que ela sabia quem ele era, então ele acaba estrangulando ela para não ter risco dela testemunhar contra ele. E como ele sabia que o Frank estava em casa, que ele estava no quarto ao lado, porque assim que ele chegou os dois haviam se falado, ele acreditava que ele sabia de tudo que estava acontecendo no quarto da Verônica, que ele tinha ouvido tudo. Então ele foi até o quarto do Frank e quando ele chegou lá, ele encontrou o Frank dormindo. Só que ele não sabia se ele estava realmente descansando, se ele estava fingindo. Então ele preferiu assassinar para não restarem nenhuma testemunha ali para poder denunciá-lo para a polícia. Então ele golpeia o Frank 15 vezes, tanto pelo rosto, pela cabeça, pelo corpo. E um detalhe é que o Robert não sabia que o Frank era surdo. Horas depois da polícia de Nova York prendê-lo, ele foi indiciado por 3 acusações de homicídio em primeiro grau. Mais tarde, ele se declarou culpado das 3 acusações de homicídio em segundo grau para evitar a pena de morte. E em troca ele queria um par de calças que ele havia abandonado em uma mala na Grand Central Station. Ele foi sentenciado a 139 anos de prisão perpétua e acabou falecendo de câncer em 1975, no Hospital Estadual Matteown, eu acho que é isso, para criminosos insanos em Nova York.
Pessoal, chegamos ao fim da semana. Graças a Deus, deu tudo certo. Eu pensei que eu não ia conseguir, mas deu certo. Eu tô muito feliz que vocês estão acompanhando, que vocês estão interagindo muito com os vídeos que eu tô postando. Muito obrigada mesmo. E eu espero que vocês tenham uma ótima Páscoa, que vocês comam muito chocolate. Essa semana eu postei o caso da Blanche Monner, da Catherine Sesnick, do Timothy White e do Steven Steiner, da Nanny Doss, do Gordon Stewart e do Kerry Steiner. A lista tá bem grande, como eu falei pra vocês, essa semana teve vídeo todos os dias. Então, se você não viu um vídeo desses que eu falei aqui, vão lá dar uma olhada, eu vou deixar tudo na descrição pra vocês. Muito obrigada a quem acompanhou até aqui, só lembrando pra vocês não esquecerem de curtir e se inscrever no canal, vai me ajudar muito. Deixa pra mim aqui embaixo qual é a sua opinião, se você gostou dessa semana cheia de vídeos. Eu já tô ansiosa pra gravar tudo novamente pra vocês. Se Deus quiser, o quanto antes, eu tô voltando com mais vídeos durante a semana inteira. E acabou hoje, só que amanhã tem mais. Falei com vocês a semana inteira isso. Segunda-feira tem mais vídeo e sexta-feira também. Então, é isso, gente. Fiquem com Deus. Tudo de melhor pra vocês. Uma boa Páscoa. Beijão.